E aí, galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bruno AZ, o seu bom amigo. Estamos começando mais um podcast de A a Z. Podcast que é feito aqui no estúdio JLA, aproveitando a oportunidade. Se você quiser fazer um digital de qualidade, entre em contato com o estúdio JLA, que aqui eles têm todo o equipamento, todo o suporte para te ajudar no seu projeto. Queria agradecer também a El Rey por estar patrocinando nosso podcast, por estar sempre me ajudando desde o início da minha trajetória como criador de conteúdo. Então, muito obrigado, El Rey, por estar aqui com a gente. E também agradecer a Cadeiras Brasil Tropical por estar fortalecendo, por estar apoiando e acreditando nesse meu sonho de estar aqui no podcast, conversando com pessoas interessantes, trazendo conteúdo e assunto para vocês. E hoje, galera, um podcast muito especial, que é um podcast que eu acredito que todo mundo tem interesse, todo mundo já tenha passado e queira saber mais sobre o assunto. Então eu trouxe um grande especialista nesse assunto, sobre relacionamento, sobre superação de relacionamento, sobre términos, sobre esse assunto que muitas vezes deixam as pessoas meio loucas, meio doidas, né? Então eu trouxe um especialista aqui, o Thomas Schutzer. Schutz, acertei? Acertou, Bruno. Obrigado, Thomas, por ter aceitado o convite, irmão. Prazer enorme estar aqui. Queria que você se apresentasse pra galera, explicasse um pouco do que você faz, quem é você, sua história, e como você caiu nesse tema que é muito delicado, que é o término de relações, né? Vambora. Eu sou psicólogo especialista em relacionamentos. Eu acabei caindo nisso. Eu acho que foi mais o destino, assim, que me trouxe para essa área, que eu passei por um divórcio super doloroso. Eu morava em Tóquio, me separei, voltei para o Brasil. E aí eu lidei com esse término, lidei com essa dor durante 2 anos. Eu fiquei procurando vários especialistas, psicólogos, psicólogas, para me ajudar. Eu não encontrava. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar mais no assunto. E aí eu acabei me tornando o especialista que eu gostaria de ter encontrado. E aí eu vi que muitas pessoas passam pela mesma dor que eu passei. Quem é que não tem um término na sua bagagem? São poucas pessoas que não têm. E um término tranquilo, né? Porque normalmente as pessoas sempre têm um término doloroso. Sim, o término, eu acredito que o término quase sempre machuca uma das partes, assim. Pelo menos difícil uma. As duas pessoas em comum acordo terminarem de boa e ficarem amigos, assim. Sim. Eu acho que a amizade vem depois de um tempo que você termina. Sim, verdade. E você, já que você falou disso, você acredita nisso, nessa amizade? Depois que você dá um distanciamento. Porque como uma das partes está sempre sofrendo, não dá para vocês serem amigos no início. Porque isso não vai permitir que a outra pessoa supere o fim do relacionamento. Sim. Então, por exemplo, eu sou amigo de várias ex minhas. Então, obviamente, elas moram em outros países também. Eu acho que isso é engraçado, porque quase toda ex que eu tenho mora em outro país. Então, facilita também a amizade. A convivência não é tanta, né? E se eu tô com uma pessoa, ela não tem tanto ciúme justamente porque, peraí, né? Não apresenta a mínima ameaça, a outra pessoa tá do outro lado do continente. Mas você acredita que se vocês morassem mais próximos, teria dificuldade de ter essa amizade? Eu acho que teria dificuldade pelo fato de, por exemplo, quando eu entro em outro relacionamento, eu tenho que ter respeito pela pessoa que eu tô junto. Uhum. E eu acredito que é um motivo de ciúmes. É um motivo de ciúme. Então eu teria que, na verdade, minimizar aí. Você não pode ficar saindo com a sua ex. Não, sim. Né? É diferente de você bater um papo ali de vez em quando, uma vez ou outra. Sim. Eu tenho não é um problema. As pessoas que eu me relacionei, as meninas que eu me relacionei, elas tiveram que lidar com isso. Por quê? A minha primeira namorada, ela é uma amiga da família de infância. A minha mãe e a mãe dela são amigas de infância. Então eu cresci, eu e minha irmã, ela e a irmã dela, crescemos juntos. Todo mundo junto ali, né? E com uns 16, 17 anos a gente namorou durante 2 anos. Foi a minha primeira namorada. Não deu certo, beleza, acabou. No começo ainda, né? Aquela distanciou meio. A minha mãe e a mãe dela meio que ficaram também um pouco mais distantes, porque foi doloroso muito pra gente, não terminamos legal. Só que aí depois voltou a amizade das duas e é natural que voltasse a todo mundo estar junto. E ela faz parte da minha família até hoje. Então, nossa. Todas as minhas namoradas até hoje conhecem ela, convivem com ela e sabem quem ela é. Foi a primeira namorada também, né? É mais tranquilo também. Geralmente a gente tem muito ciúme da última ex ou do último ex. Que apresenta mais ameaça, né? Apresenta mais ameaça, então acho que a gente fica mais encucado com isso também. Isso que você falou faz sentido, porque as ex que eu tenho amizade são as que são mais longas. As mais recentes eu não tenho nenhum tipo de amizade. Não,
Não rolou, né? Sim. E tem muita gente, olha que curioso isso. Tem muita gente que tem ciúme de quando você namorava com a pessoa. Não é ciúme da pessoa, é o ciúme retrógrado. É o ciúme daquilo que você já foi. viveu. Pior que é, né? Eu recebo muito essa pergunta também, quando um casal tá junto e ele se separa, ou então dá aquele famoso tempo, mas se separa mesmo, e aí o cara fica com uma pessoa, ou a mulher fica com uma pessoa, ou enfim, depende do relacionamento, e aí uma das partes fica com ciúme do que aconteceu durante o término. Nossa. E não consegue retornar ao relacionamento, porque fica com essa obsessão de um ciúme de notícias, experiências que ela nem sabe que o outro teve. Ela fica imaginando. Ela supõe, né? Ela supõe. Eu tenho uma filosofia que é: nunca pergunte aquilo que você não está preparado para escutar a resposta. É verdade. Né? Para que você quer saber dessas coisas? Do que ele fez ou do que ela fez quando vocês estavam separados? Quantas pessoas ele ou ela pegou? Eu também penso desse jeito. Eu não o que vai te agregar isso? Em absolutamente nada. É um ciúme. Você só vai agregar pro negativo. Só pro negativo. E vai afetar essa tentativa de vocês retomarem esse relacionamento. Sim, eu também acho que eu sempre achei besteira. Algumas pessoas, quando se relacionam, ficam perguntando para outras, né? Quantas pessoas você já ficou? Quantas você já saiu? Essa pergunta, por exemplo, heterossexual, de homem para mulher, quando o cara vira e pergunta para ela: quantos homens você já dormiu? Quantos você já saiu? Daqui da vila aqui, quantas você já ficou? Essa pergunta mais babaca que eu também acho, eu nunca vi sentido nisso. Para mim, o que a pessoa fez antes de mim, pouco importa. É a vida dela, né? Eu gosto de saber dos ex-namorados da pessoa que eu tô saindo, porque eu gosto de entender. Eu sou psicólogo de relacionamento. Sim. Então eu gosto de entender o que motivou o término. Porque de vez em quando é uma paixão ali que é paixão proibida. Sim. Aí de vez em quando a pessoa ainda gosta do ex. Na maioria dos casos não é isso. Mas eu gosto de entender a dinâmica. Por que terminou? Porque isso diz muito sobre a pessoa que eu tô saindo. Faz sentido, né? Tinha muitas brigas. Eu falo, opa, quem era o responsável por causar as brigas? Será que era ela ou era ele? É claro, eu não faço essa análise de detetive quando eu tô ali saindo no primeiro encontro com a pessoa. Mas eu vou colhendo ali algumas informações. Quando envolve sua vida, né? Porque vai envolver onde você precisa saber. Né? Eu tava até falando uns dias atrás com um amigo que qualquer coisa que aconteça com a gente relacionado a uma outra pessoa, em algum momento, essa pessoa já deu sinais que isso poderia acontecer. Ela dá sinais. De vez em quando a gente não vê e de vez em quando a gente não quer ver. Isso. O pior é quando a gente não quer ver. Porque quando a gente vê e a gente ignora, é nossa responsabilidade, a gente está fazendo isso. Mas quando a gente não percebe, quer dizer, quando a gente percebe, eu me enrolei. quando a gente, na verdade, não sabe, não tem o que a gente possa fazer, tá? Quando a gente não vê os sinais. Mas quando a gente vê os sinais e ignora, aí significa que você provavelmente está idealizando a pessoa. Que é o que acontece muito. Que é o que a maioria faz. Eu acho que todo mundo faz idealização no começo, quando você está saindo e conhecendo uma pessoa. Saiu uma vez ou bateu um papo, você já começa a imaginar como é que é aquela pessoa. Como seria a sua vida com ela? Você já começa a imaginar. Como seria a sua vida com ela. Só que você não tem informações suficientes para você preencher essa história na sua cabeça. E aí o que você faz? Você preenche com o que você gostaria que acontecesse. Seus desejos, suas vontades. Né? Exatamente. E aí a frustração vem quando você vê que a pessoa que você está saindo não é aquela pessoa da sua cabeça. É outra, né? É outra. Isso tem muito a ver com a paixão. Tem muito a ver com a paixão, porque a gente faz isso na paixão. Na paixão a gente projeta muito na outra pessoa os nossos sonhos. A gente projeta muito que tipo de parceiro a gente gostaria de ter. Sim. E aí a gente enaltece os lados positivos, como se a gente usasse uma lupa onde a gente só visse as partes boas e a gente não visse as partes ruins da pessoa. A gente abafa elas, a gente diminui elas, como se fosse um dimmer, assim. Sim. É muito doido isso. É muito louco isso mesmo. Porque a gente não quer entrar em contradição. Porque existe uma coisa na psicologia chamada dissonância cognitiva, que é aquilo que você pensa sobre a pessoa é de fato o que ela é. Porque se você perceber que a pessoa que está na sua frente não é aquela pessoa que você pensa está na sua frente, isso gera um conflito enorme em você. Sim. E aí você tem que tomar uma decisão. Então a gente prefere, na verdade, só ver a parte boa para manter uma coerência. Não, essa pessoa é exatamente aquela que eu desejo. Não tem que ter o poder de uma decisão de falar,
Assumo o risco ou saio fora? Prefere falar, não, tá bom, e é isso. Eu acho que também não é um pouco das pessoas querendo tirar a responsabilidade, se caso não der certo, tirar a responsabilidade delas e falar assim, pô, mas eu não imaginava, ela me enganou. Né? Ela só me mostrou coisas boas, né? Eu acho que também tem isso de a pessoa não querer ter uma responsabilidade das coisas, né? Tem muito isso também, da pessoa não querer ter uma responsabilidade ou dela não saber que ela tem que ter essa responsabilidade e tem do outro também enganar ela. Existe a manipulação. A manipulação do príncipe encantado no início que depois se torna um monstro. Tem muito também. Porque no começo a gente sempre é normal a gente querer mostrar só as nossas qualidades. Exatamente. Elas vão se enaltecer, vão se sobressair, porque a gente tá querendo conquistar. Aí as coisas ruins a gente sempre deixa no tapete. Não é à toa que na paixão a gente às vezes aceita coisas que a gente não aceita no dia a dia. Mas por quê? Tá apaixonado, é ela pode. Mas daqui a 2 anos, na hora que ela fizer, eu não vou aceitar. Com certeza. Né? Eu quando saio com uma pessoa pela primeira vez, eu levo a minha melhor persona. Eu conto história engraçada, sabe? Não tem tudo problemas. Maravilhoso, né? Não lido com tantos problemas. Quando a pessoa passa a me conhecer, ela vê que tem um outro lado, um lado sombrio, de uma pessoa que sofre muito com alguns temas, com alguns problemas de vida. Mas nos primeiros encontros, você mostra essa sua faceta. Que a gente gosta de pensar que a gente é uma pessoa só. Sim. Mas a gente tem várias personas. Sim. Quer um exemplo? Quando você está no trabalho, a sua persona é profissional. Sim. É uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem posta, uma pessoa que fala de certa maneira. É diferente. Quando você está com seus amigos, a sua persona é diferente. Ela é relaxada, ela é descontraída, ela fala palavrão. Aquela famosa quinta série, às vezes. Famosa quinta série. Isso é verdade, a gente Grupinho muda. dos bolinhas. E quando você sai no encontro, é a mesma coisa. Você leva a sua persona ali encantadora. Para você está no processo de sedução com a pessoa na sua frente. Então você tem que mostrar a sua melhor parte para ela. Sem enganar, obviamente. É igual a gente tem o nosso guarda-roupa ali, né? E na hora que a gente tem um evento que a gente acha nobre, a gente coloca a nossa melhor roupa. Né? É isso. Então a gente sai de casa com a nossa melhor versão. Porque a gente quer conquistar, a gente quer causar boa impressão, né? Então, só que é bacana a gente falar sobre paixão, porque eu fiz até um vídeo outro dia falando sobre paixão por conta disso, porque o quanto a paixão, ela pode nos trair, né? Quanto a gente pode se iludir e acontecer isso que a gente estava conversando agora, de eu apagar alguns defeitos, alguns sinais que depois me aconteceriam. Eu acho isso muito embaçado, porque eu tenho uma história que é muito louca, que uma pessoa sofreu algo no fim do seu relacionamento que, cara, no começo já foi meio assim. Tinha uma mulher que ela não respeitou outra mulher pra ficar com um cara que tava comprometido, né? E depois esse cara largou essa mulher pra ficar com ela. E depois, no final dessa relação, essa mesma mulher traiu ele com outro cara. E esse outro cara era casado e tinha uma mulher. Nossa. Então, tipo assim, olha os sinais que já existiu. Eles já começaram de uma forma conturbada e no final aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez ele como vítima. Não como, né, o que tirou vantagem da situação. Mas sabe o que acontece, Bruno, também nesses casos? Você tem esperança. A pessoa tem esperança de que a outra pessoa vai mudar. Ela tem esperança de que foi um caso isolado. Só que existe a grande diferença entre uma traição, múltiplas traições e um caso. Eu também acho que tem diferença. Uma traição é um evento isolado, onde a pessoa pode se arrepender e nunca mais voltar a cometer aquilo. Acredito. Múltiplas traições ou um caso representam um padrão que é muito mais difícil de você quebrar. Sim. Não é porque você foi pego ou pega que você vai mudar. Que você vai mudar ou você vai se arrepender. Existe uma grande diferença. Eu tenho uma paciente minha que ela traiu o noivo e aí se sentiu super culpada e arrependida e contou para ele. Eu falei, nossa, que atitude que você teve. E ele perdoou ela. E eu falei assim, ele te perdoou porque você teve a atitude de se arrepender e contar para ele sem que ele tivesse descoberto isso. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas, elas se arrependem só depois que elas são pegas. Isso. E aí você não sabe se aquilo é genuíno ou não. A pessoa às vezes não se arrependeu pelo que fez. Ela se arrependeu
Pela consequência agora que ela sofreu. de ela tá te perdendo. É. Porque quando a gente trai, o que a gente tá fazendo? A gente tá suprindo uma carência, uma necessidade em outro lugar. Algo que falta no seu relacionamento, você tá tentando tirar de outro lugar. Sim. Pode ser atenção, pode ser carinho, pode ser amor, pode ser qualquer coisa. A traição, ela nunca é tão superficial quanto as pessoas imaginam. Ela tem um motivo. A traição geralmente é um sintoma de que algo não está bem no relacionamento. Não estou falando que é justificável de forma alguma. Mas ela acontece por algum motivo. Sim. Geralmente. E aí as pessoas podem me perguntar, não, mas o meu ex é um safado, ele me traía sem motivo. Bom, aí a gente tem que entrar no mérito de que por que você estava com uma pessoa que é um safado sabendo que é um safado? Sim. A gente tem que entrar nesse mérito também. É claro, eu não tô falando que a culpa é sua, óbvio que não. Mas se você sabe que o cara tem uma propensão à traição, por exemplo, você entra num relacionamento e pergunta pra pessoa, não diretamente, obviamente, mas qual foi o motivo do seu término e tal? Ah, traição. E aí você descobre que os términos sempre foram por esse motivo. Por causa de traição da pessoa que você tá saindo. Você não descobre isso no primeiro encontro, tá? Mas se você vem à tona isso. E aí você tem que saber que você tá ali no risco de acontecer a mesma coisa, porque é um padrão da outra pessoa. Sim. É claro, as pessoas podem mudar e quebrar padrão? Podem. Mas você vai contar com a sorte de que você é a especial que vai quebrar o padrão dele? Eu vou te contar uma história agora particular minha. Na minha vida, eu sempre tive um problema. Sempre não, hoje não tem mais, graças a Deus. Mas eu sempre tive um problema disso, de infidelidade. Eu era um cara que... Eu nunca fui de ficar, né, na época que eu namorava, quando eu era jovem, de ficar, traindo, indo atrás de mulher. Vou usar o termo correto. Tinha um amigo meu que ele... Nossa, ele era foda. Ele precisava sair toda semana longe da mulher. Eu não era assim, mas eu era aquele cara que eu não tinha o autocontrole. Eu nunca buscava algo, mas se algo me aparecia, eu não sabia falar não. Eu tinha esse problema. O que acontece? Tive os problemas, comecei a melhorar isso na minha vida, tudo. E nesse meu último relacionamento que eu tô hoje, na hora que a gente começou, pelas experiências que eu tive de outros, eu busquei com essa ser o mais transparente possível por conta disso. Pelas experiências que eu tive de não ter percebido os sinais no começo e no final ter me ferrado em alguns relacionamentos, eu falei, eu quero que ela saiba quem eu sou de verdade, até os meus defeitos. Corro o risco de perder ela, sem problema, mas eu vou ser sincero. Quando eu comecei com essa, eu falei tudo pra ela. Eu falei, você não vai ter um cara que vai te ofender ou te agredir. Você pode ficar tranquila. Você não vai ter um cara que vai te deixar final de semana pra ficar saindo com os amigos pra beber ou querer sair sozinho, viajar sozinho. Você não vai ter. Você não vai ter um cara que não vai valorizar sua família, porque eu sou totalmente família, a gente vai estar junto, eu vou querer sua família junto com a minha. Você vai ter um cara assim. O único risco que você pode ter é de eu ser infiel. Ela olhou pra minha cara e falou, sério? Eu falei, sério. Não tô dizendo que eu sou um cara que eu faço isso todo o tempo, não. Foi pontuais, como a gente falou, em alguns, né? Mas isso foi uma fraqueza minha. E hoje eu luto contra isso, eu sei que eu não tenho o que fazer, não vou fazer, mas eu tenho medo de repente, eu poder fazer com você. Então, se eu quero que você entre nessa relação comigo, não sabendo o que eu vou fazer, não tô dizendo isso, mas sabendo que você tá com alguém que tá lutando contra essa imperfeição. Cara, a atitude dela foi foda. Ela virou pra mim e falou assim, tudo bem, eu confio em você. Pelo que eu te conheço, vejo, você é um cara que você conseguiu superar tanta coisa na sua vida, de defeitos que você tinha, eu acho que isso você também consegue. E hoje a gente tá 3 anos e meio junto e eu tô firme e forte. Caramba, e juntos. Firme e forte. Que coragem, né? É, porque eu falei, eu não quero mais ter um relacionamento onde a pessoa, de repente, não imagina quem eu possa ser. O que eu tenho probabilidade de falhar, sabe? Não disse pra ela que vai acontecer, mas meu tendão de Aquiles. Eu acho que eu precisava passar isso pra ela. O meu tendão de Aquiles é aqui. Você não vai ter você vai ter aquele cara que vai largar tudo pra ficar com você. Você vai ter o melhor parceiro, o melhor cara que vai te ajudar com as coisas de casa. Vai ser parceiro, vai te levar, vai ser romântico, tudo. Eu sou um cara nesse nível. Mas eu tenho um tendão de Aquiles. E eu acho que você não merece entrar num relacionamento sem saber não só as minhas qualidades, mas os meus defeitos. E, cara, é a atitude dela de virar e falar, vamos.
Não é à toa que a gente tá 3 anos e meio juntos, mas eu nunca pedi ela em namoro. A gente nunca... Vamos namorar. Vamos noivar. Vamos morar junto. As coisas foram acontecendo. Porque eu sempre falei pra ela que eu queria que a gente só desse passos quando ela tivesse certeza que ela podia confiar em mim. E aí a gente tá hoje, junto até hoje. Isso aconteceu porque você viu nela, na verdade, uma parceria pra vida. Eu vi. Eu vi muito mais do que a paixão. Eu e ela, a gente brinca que nossa relação ela sempre foi baseada no amor. A gente sempre lutou contra a paixão. Pelo fato de ela também ter sofrido no relacionamento por conta de paixão e eu também, quando a gente se encontrou e começou a querer ficar muito junto, a gente se esquivava. Não, vamos ficar uma semana sem se ver. Porque eu não quero que a paixão tome conta aqui e a gente extrapole as coisas, você não me conheça direito, eu não te conheço direito, e daqui a 2 anos a gente termina. Então, vamos com calma. E aí a gente começou a criar uma parceria, um negócio tão forte, tão bacana, que, cara, a gente tá junto hoje, firme e forte, eu não me vejo sem ela. A gente é uma parceria fora do comum, onde a gente conversa sobre vários problemas, defeitos um do outro, correções, e a gente tem um diálogo fantástico. E eu acho que o fato de eu ter sido transparente 100% de quem eu era pra ela, eu acho que fez toda a diferença. Fez toda a diferença, completamente. Porque eu acredito que em relacionamento a gente se conecta pelas vulnerabilidades. Mas olha só, a gente também tem que ter sorte. A nossa parceira ser uma pessoa que aceite isso. Sim. E não jogue isso na nossa cara quando a gente briga. Uhum. É isso, ela nunca fez. Corre esse risco. A outra pessoa tem que ser muito madura para escutar isso e não jogar isso na sua cara depois. Muitas pessoas têm medo de compartilhar suas fraquezas justamente pela outra usar isso contra elas. Sim. Ou desistir, né? Ou desistir também, por medo. É claro, você tem um timing, você tem um tempo para fazer isso. Não é quando você sai com uma pessoa pela primeira vez que você vai contar não foi na primeira vez. As suas sombras. Porque isso é uma sombra sua. Que você carrega. É um lado seu. Que é inegável. Só que se você compartilha com outra pessoa, você tira esse peso de você tão grande. E você compartilha com ela aquilo. Você não precisa esconder aquilo. Quando você tenta esconder muito alguma coisa, aquilo se torna quase que uma obsessão a ser realizada, sabe? Eu ia falar isso. Uma tentação. Quando eu tinha relacionamentos que eu guardava esses segredos pra mim, acontecia as coisas. Nesse relacionamento onde eu abri o jogo e mostrei, eu falo pra ela, eu não tenho desejo algum fazer. Mesmo ela pegando uma fase minha, que se fosse o Bruno de anos atrás, seria lastimável, porque nos últimos 3 anos que eu virei um criador de conteúdo, um influenciador, e você sabe, quando você lida com números, com público, o quanto de proposta e o quanto de coisas que vem pra você. Pra você, uma pessoa que nem eu, que sempre teve essa dificuldade, você lidar com isso, mano, ia ser horrível. Era 100% de certeza que eu não ia conseguir. Mas pelo fato de eu ter aberto, exposto, mostrado, cara, eu não tenho vontade. Mesmo tendo enxurrada de pessoas se jogando pra mim, eu olho aquilo, dou risada e até mostro pra ela. E eu não tenho vontade. Entendeu? É aquilo que você falou. Quando eu abri, parece que mudou. Antes, quando eu guardava, parece que eu tinha necessidade de que aquilo tinha que acontecer. Exatamente. Olha, eu vou confessar uma coisa que eu nunca confessei, baseado na sua honestidade que você tá tendo aqui. E é, quando eu tava ficando com uma pessoa, né, ano passado, ficando mais sério, assim, com a pessoa. E aí, essa história de Instagram, de ficar recebendo, né, cantada e tal. Teve uma pessoa que eu acabei passando meu WhatsApp e fui pro WhatsApp com ela. Quando eu cheguei no WhatsApp, eu falei, o que eu tô fazendo? Porque a partir do momento que você abre essa porteirinha da infidelidade, já era. Já era, isso mesmo. Já era. Eu, na hora, paguei ela, bloqueei. Eu bloqueei, porque eu falei, caraca, eu vou me proteger de mim. Porque se você vai tentar ser educado, você vai acabar se cedendo. Você vai acabar, então, porque a pessoa vai tentar te convencer, te seduzir. Eu, na hora, cortei. É isso mesmo. E eu me senti com uma culpa daquilo. E olha que eu não cheguei a realizar absolutamente nada. Mas na sua cabeça... Mas foi uma infidelidade, porque... Você já abriu uma porta, né? Eu abri uma porta. Eu bati um papo... Não falei nada comprometedor, mas dei meu WhatsApp e falei, o que eu tô fazendo? Mas rolou interesse, é aquilo. A traição não tá só no ato, tá no que você sente. É porque existe a diferença entre traição e infidelidade, né? A traição, por si só, é o ato. Sim. Você ficar com outra pessoa.
Infidelidade, uma pessoa pode considerar infidelidade você curtir foto de outras mulheres de biquíni, por exemplo. Sim, Isso entendi. pode ser uma infidelidade. A infidelidade pra é ela. particular. Ela é particular, ela é subjetiva. A traição, não. Sim, a traição, A traição é o não ato. tem como. Não tem como. Infidelidade, sim. O que você considera? Falar com outras mulheres é infidelidade? Tem muitas mulheres que consideram. Então, eu tenho que respeitar isso. Sim. Não acho que é saudável. Mas eu tenho que respeitar isso. Entendi. E você tem que ter confiança, a outra pessoa tem que ter confiança em você. Que é justamente o que você tem no seu relacionamento. Confiança com a outra pessoa. Nossa, total. É uma aceitação incondicional. Ou seja, eu venho com os meus lados positivos, mas eu também tenho minhas sombras. Uhum. E ela aceita incondicionalmente você por quem você é, e não a projeção, ou então só os lados perfeitos do Bruno. Isso é a construção de um amor verdadeiro e duradouro. Isso é verdade. Por exemplo, eu, quando conheço uma pessoa, eu já falo de cara, olha, eu sou um cara muito obsessivo. Obsessivo com conhecimento e com trabalho. Muito provavelmente eu vou priorizar o trabalho várias vezes. E eu preciso que você saiba disso. Só que eu falo isso meio que para proteger e alinhar expectativas, mas no fundo eu sou aquele cara que faz loucura de amor também. Sim, Mas você Sabe? gosta. É aquilo. Não porque você falou que aquilo ali é uma obsessão sua que você vai ficar 100% Sim, naquilo. 100% naquilo. Mas você já quer mostrar que se exatamente. acontecer, tô te avisando. Entendeu? Exatamente. Pega um avião para ir ver em outro lugar, faço umas loucuras. Eu sou assim. Você é esse cara romântico? Romântico e engraçado. Eu nunca me pensei como romântico. Eu acho que eu sou um cara intenso. Mas eu tento ser intenso com autocontrole. Muitas vezes eu não tenho autocontrole. Nossa, meu autocontrole é foda. Mas a minha intensidade, ela não me prejudica muito. Eu não sou emocionado, sabe? Do tipo, fiz, me arrependi. Não. Eu sou intenso. Eu fiz as coisas, eu não me arrependo do que eu fiz. Por mais Porque que não tenha... teve não fui prejudicado no caminho. Eu não prejudiquei ninguém nesse caminho. Certo. O problema é quando você é uma pessoa emocionada Que aí você e aí prejudica você os se outros. prejudica. Por exemplo, você acabou de conhecer uma pessoa, já fica mandando 1000 mensagens e na expectativa dessa outra pessoa ficar te mandando bom dia todo dia. Sabe, você tá sendo um pouco emocionado, Sim. você tá pressionando demais no início. Sim. Então, a gente acredita que a gente tem que ser... Essa é uma frase que eu escuto desde o início no Instagram e nas redes sociais, que mas eu tenho que ser quem eu sou. Eu sou emocionada. Eu falo, tá, mas emocionada, a gente pode falar que tem um significado a palavra emocionada. Ela significa falta de controle emocional. Isso que é uma pessoa emocionada. Você está dando desculpa numa palavra que, teoricamente, é romântica para justificar um comportamento de falta de controle. Que é, eu sou quem eu sou. Desculpa, mas você não pode ser quem você é o tempo inteiro. Você não é assim no trabalho. Você não é assim com seus amigos. Não, com os meus amigos eu sou. Você fala tudo que você pensa? Para aquele seu amigo? Para aquela sua amiga? Não fala. Você não fala, porque senão você vai machucar a pessoa. Sim. E até essas pessoas aí que são sinceras demais, o famoso sincericídio, elas não são sinceras demais. Elas são descontroladas, Isso. é diferente. É diferente. As pessoas confundem, né? As pessoas confundem. Elas amenizam esses comportamentos que são prejudiciais para elas. Então, se você é uma pessoa emocionada, você tem que saber se você não está sabotando os seus relacionamentos com essa emoção. E, de novo, eu não sou emocionado, mas eu sou intenso. Porque o emocionado, ele não pensa nas consequências. Ele acha que ele tem que ser o que ele é. Fluido, independente sabe? do que vai acontecer. Só que em relacionamento, você monta uma persona. Você traz uma persona sua. Que nem com amigos, com familiares e com o trabalho e qualquer outra área da sua vida. A gente esquece que a gente representa papéis em determinados contextos. Sim. Se você for 100% transparente num primeiro encontro com uma pessoa, você corre o risco de assustar essa pessoa. Sim. Tem uma construção ali de intimidade que você tem que ter com a outra pessoa. E muita gente vai discordar de mim, não tem problema. Eu concordo, eu acho que também concordo. Eu acho que esse é o meu ponto de vista sobre relacionamentos. E olha que eu falo muita besteira em primeiro encontro. Porque eu acho que é legal a gente rir, acho legal a gente trazer leveza. Eu conto histórias de encontros, meus dates de aplicativo de relacionamento lá na pandemia que foram desastrosos. Você divide com que eu elas fui isso. enganado.
Cheguei no lugar e era uma mulher completamente diferente. E me perguntou assim, eu sou igual às fotos? E você, fez o quê? Gaguejei. Porque aí vai entrar no que você falou antes, né? Sobre o ser trans, as pessoas que falam que são sinceras pra caramba, né? Tem aquele famoso ditado, né? Que quem não fala o que pensa é inocente. Quem fala quem fala só o que é necessário é sábio. E quem fala tudo o que pensa é imaturo. Porque não é isso, né? Nesse momento, você vai fazer o quê? Você vai ser sincerão? Nossa, você é totalmente diferente. Mas você tem que tentar falar isso de uma forma que você não vai machucar a pessoa. Então você vai falar, não, lembro sim, lógico, algumas fotos só parece que tá diferente, mas não. Sabe, você vai tentar amenizar isso. É o saber falar, né? É o saber falar, é você saber que você representa um papel social. Isso. Tem esse seu ditado que você falou, eu conhecia como o tolo fala, o sábio cala. Tem esse ditado também, é isso mesmo. Você tem que saber quando você tem que calar a boca e não pode falar alguma coisa pra pessoa, por quê? Ou você vai machucar outra pessoa, ou então você vai prejudicar a imagem que você está querendo passar para outra pessoa. Porque quando a gente sai num primeiro encontro, o que a gente faz é isso. A gente quer passar a nossa melhor versão para outra pessoa. Sim. E a gente entra naquela de tentar controlar a forma que o outro ou que a outra vai ver a gente. A gente vai mostrar o que... É uma loucura isso, porque a gente não consegue controlar a percepção que o outro tem de nós. Não tem como. A gente acredita que consegue. Mas a gente acredita que a gente consegue. É por isso que eu sempre digo, olha, você tá nervosa, tá nervoso com o seu primeiro date, com o primeiro encontro? Pergunta. Pergunta sobre a outra pessoa. Sim. Pergunta mais do que fala. Essa é a melhor... E é difícil pra mim isso, porque eu sou um contador de histórias. Eu falo pra caramba. Nossa, eu falo bastante. Então, por exemplo, eu gosto de troca, mas eu gosto de falar também. E é muito doido isso. Deixa eu só entrar nesse assunto, que é interessante. Eu gosto. Você sabe o que corta muito tesão assim quando você tá saindo com uma pessoa? Quando ela não tem assunto, ou então quando ela não pergunta nada de você. Você já saiu assim num primeiro encontro, foi pra um restaurante, pra um barzinho, e você teve a impressão de que você conheceu outra pessoa, mas ela não te conheceu? Muitas vezes. Eu já tive isso. É o que você falou. Eu acho que pelo fato de a gente gostar de falar bastante... E, de repente, sair com pessoas que são aquelas mais tímidas, retraídas, que eu já tive encontro que, parecia que eu tava palestrando. E a pessoa só assim, ó. Ligando, não sei o quê. E aí eu perguntava, ela só respondia simples e era um negócio muito estranho. Isso já aconteceu comigo. Você já saiu com uma pessoa que, por exemplo, fica falando dela o tempo inteiro? Também. Nossa, eu saí com uma. Ela falava, isso já tem alguns anos já. Ela falava sem parar. E eu já tava muito apertado pra ir no banheiro. Eu já tava num restaurante, tava muito apertado pra ir no banheiro, primeiro encontro. Eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa de errado com ela. Ou ela é muito egocêntrica e só fala dela, ou ela tá extremamente nervosa. O que acontece também. As pessoas ficam mais verborrágicas, elas falam muito. E eu ficava olhando pra boca dela pra perceber quando é que ela ia respirar, puxar a respiração. Porque aí eu ia falar, opa, eu vou no banheiro rapidinho. Era o momento certo. Cara, ela não respira. Ela tinha, assim, um processo de respiração de cantora, que era... E já ia. E você só, caramba. Caraca, e eu tenho problema de respiração, né? Pelo nariz, aí, enfim, eu fico puxando assim. Falo, caraca, não é possível. Eu queria ter essa habilidade dela. Eu não conseguia ir no banheiro, porque ela não parava de falar, não queria ser desrespeitoso e cortar ela. Porque se a pessoa tá nervosa e eu corto ela pra ir no banheiro... Se ela tá nervosa, significa que ela tá insegura. Se ela tá insegura, a probabilidade dela interpretar aquilo como uma falta, na verdade, de interesse no que ela tava falando é enorme. Ou até mesmo isso. Puta, deixa eu sair um pouco daqui que eu não... Eu fiquei um tempinho no banheiro. Dando uma recarregando as energias. Mas conseguiu o momento certo. Eu forcei, eu consegui, mas Mas é isso que você falou, porque você tem que tomar cuidado. Mas eu tive essa impressão de que ela só falou, não perguntou nada de mim. Ela não sabia nada de mim. E ela quis ir no segundo encontro. Eu pensei, por que ela quer ir no segundo encontro? Porque ela nem sabe com quem ela saiu no primeiro. Acabou que eu saí e descobri que de fato não era nervosismo, era egocentrismo mesmo. Ela só falava isso que dela. Eu ia falar. Essas pessoas que a gente tá conversando e toda a história que você conta, ela vem com um final tipo, nossa, comigo é assim. Ah, é verdade. Eu também faço isso. Sabe? Eu tenho uma amiga que é muito assim. A gente vai bater um papo, tudo
ela viveu tudo, ela sabe... Nossa, é muito chato é isso. muito chato, né? porque ela não percebe que às vezes você tá tendo uma conversa ali, contando uma história, que você só tá querendo contar uma história. Você não quer saber a dela agora, eu não quero saber a sua. Só tô contando uma história. Escuta o que eu tô falando. Não, mas aí ela vem e fala: sério, você acredita? Eu também já, sabia? Uma vez eu fiquei pensando isso também, uma vez eu. Ela puxa pra ela. Pra ela. Aí já começa a falar ela a história dela e a sua história você fica no meio, assim. Você... Cara, você nem terminei a minha, cara, mano. Exatamente. Caramba, mas tá bom, vai. Eu sou gentil, então vai, continua aí, vai. Mas vai, hoje em dia, por exemplo, eu corto. Corto não, mas, por exemplo, a pessoa puxa pra ela. Quando eu vejo que ela tá nesse comportamento de ficar toda hora trazendo pra ela, eu falo assim: mas eu não terminei. Deixa eu te contar só o finalzinho. Aí a pessoa na hora se liga. A pessoa dá uma ligada. Ela se liga na hora. Porque o que acontece? Quando você tem um comportamento desse, que é disfuncional, porque o comportamento está prejudicando a gente se conhecer. Sim. Ninguém nunca te chama atenção. E logo, o comportamento é reforçado, você repete ele. Quando eu falo isso para ela, eu chamo a atenção delicadamente, né? Eu falo: eu não terminei, deixa eu só te contar a última parte. A pessoa, ela tem um momento ali de reflexão. Do tipo, né, eu não deixei ele terminar. E é de uma forma delicada que eu coloco isso. Que aí ela pode ter a noção de perceber, né? Mas ela tem ali aquele gap, aquele tempo, aquele espaço dela perceber que ela tá me interrompendo o tempo inteiro. Porque é muito chato ficar conversando com uma pessoa que te interrompe o tempo inteiro. Você não consegue terminar, né? Não consegue. E eu era muito assim. Por quê? Porque eu falava muito rápido. E aí hoje em dia... Hoje você fala bem tranquilo. Eu modulo a minha voz hoje em dia. Eu falo devagar de propósito. Porque eu tenho a mente muito acelerada. Então, a minha voz acalma a minha mente. E faz com que eu escute a outra pessoa. Hoje em dia eu faço fono também com a minha maravilhosa Isabelle Cabuz. Vou fazer aqui uma propaganda dela. Pode agradecer ela, que ela tá fazendo um ótimo trabalho. Nossa, ela é porque eu jurava que você falava assim. Ela me ajuda muito. E eu aprendi isso. Porque você passa a escutar mais as pessoas. Quando eu tô saindo com você, por exemplo, ou tô saindo num primeiro encontro com uma mulher, o que ela quer é ser escutada também. Ela não quer um cara na frente dela se vangloriando e falando das conquistas e falando só dele. Ela quer um cara que se mostre interessado por ela. Conta, mas e isso? E aquilo? E não por uma manipulação, mas sim por um interesse genuíno de você conhecer a pessoa que está na sua frente. O objetivo é esse ali, né? O objetivo é esse. Porque mal ou bem a gente está fazendo uma avaliação também. Porque se a gente não conhece a pessoa que está na nossa frente, o que acontece? A gente só idealiza ela. Aí acontece o que a gente falou no começo. Olha ali o rostinho e exatamente. E a gente idealiza através dos moldes que a gente gostaria que ela fosse, que ela representasse. De vez em quando é uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa completamente diferente que vai te surpreender. Cara, isso que é o melhor de relacionamentos. Quando a gente sai com uma pessoa e a gente se surpreende. Isso é gostoso. É muito gostoso. Fala, caraca, engraçado, eu nunca imaginei esse seu lado. E acontece bastante com pessoas que a gente já tem como é que fala? Um conceito pré-moldado dela. Que às vezes é aquela amiga de um amigo que você sempre viu ali, tal. E na hora que você conversa, você fala: nossa, não sabia que você era assim, eu imaginava você diferente. Cara, isso é muito gostoso. Isso surpreende a gente pro lado bom, né? Surpreende pro lado bom. E aí a gente se encanta, né? Porque se você tá idealizando a pessoa que você tá saindo, você tem previsibilidade. Quando você é surpreendido, você tem imprevisibilidade. Positiva. Sim. Você sabe o que atrai a gente nas pessoas? É imprevisibilidade positiva. Sim. É uma surpresa agradável. Caramba, eu não sabia isso sobre você. Aí você abre aquele sorrisinho bobinho assim, sabe? Porque aquilo te causa curiosidade. Porque o que a gente já sabe, a gente sabe que tá ali. Então você... Às vezes você tá desinteressado, você vai embora e volta porque você sabe que você tem ali. Ali eu sei o que é. Quando você tem uma surpresa, aquilo te prende. Calma aí, deixa eu saber o que é. Isso me leva a pensar num outro assunto também que é muito bom de relacionamentos, que é... Você falou da certeza. A certeza, ela não gera tanto interesse. É difícil falar isso porque as pessoas interpretam como joguinho. Que, por exemplo, vou explicar. A incerteza, ela gera interesse na outra pessoa. Porque, por exemplo, se você conhece uma pessoa em qualquer rede social, vocês estão trocando mensagem, estão batendo papo, e a pessoa já demonstra muito interesse em você, em sair com você. Teoricamente, isso é positivo.
Na prática, não. Não. E na prática, você meio que dá uma perdida no interesse, assim. Porque foi muito fácil. E aí que as pessoas se confundem com joguinho, não é? A gente tem que entender como é que é o mecanismo do cérebro, como é que ele funciona. A gente quer aquilo que a gente não sabe se a gente pode ter. Desejo. O desejo. Que é na expectativa de ter algo que o nosso cérebro libera mais dopamina para a gente ir atrás daquela pessoa. As pessoas falam muito de dopamina, mas da forma equivocada. A dopamina não vem só no prazer. Ela vem, na verdade, na motivação. Isso que eu ia falar, na motivação. Para você ir atrás do prazer. Ela já começa antes, né? Não Ela é só no processo antes. final. Então, quando você tem incerteza de se você vai ter uma recompensa ou não, você tem liberação de dopamina que faz você ficar mais interessada na outra pessoa. Obviamente, tem muita gente que faz isso com manipulação e joguinho. Sim. Aí é característica, né? Já É característica dessas pessoas que abusam aí desse mecanismo. De vez em quando até inconscientemente, nem sabem que estão fazendo isso. Mas viram que deu certo uma vez e aí continuam repetindo exatamente. Segue o jogo, repete o jogo, repete na verdade. o jogo, Ela vai. Puta, deu certo. A pessoa nem sabe que é isso, mas ela acha que aquilo... Porra, esse caminho é bom, eu consigo, então vou embora. E eu vou te dar um exemplo prático, assim. Quando você trocou ali 3 mensagens com a pessoa, ela já te diz que quer te conhecer. Opa, isso me dá uma murchada, assim, porque eu falo... Você não me conhece para você querer de fato me conhecer. A gente tem que se conhecer um pouquinho para você ter certeza que eu sou um cara para você. Se você está demonstrando interesse tão rápido, significa que pode ser eu ou pode ser qualquer cara. Você me dá essa mensagem. E olha que interessante, eu já saí num primeiro encontro, isso aconteceu poucas vezes, mas aconteceu já. Eu saí com a pessoa e eu pensava assim, caramba, poderia ter qualquer homem aqui na frente dela. Qualquer homem. Ela não tá aqui por mim. Ela não tá aqui para saber quem eu sou. Ela tá aqui porque ela quer arranjar um namorado. Ela não quer o Thomas, ela quer um namorado. Não quer o Thomas, ela quer um homem ali. Para se encaixar no planejamento dela, no sonho dela de namorar. É isso mesmo. E aí, nesse momento, eu não me sinto especial. Não, aí isso perde encanto. E eu quero me sentir especial e eu quero que ela se sinta especial. É aquele famoso... eu vi uma vez um cara falando isso. Vou falar o restaurante, Paris 6, um Paris 6 da vida. Ela estaria no Paris 6 naquela sexta-feira. Com você ou não. Você só estaria com ela no Paris 6 na sexta-feira. Se não, você estaria na sua casa. Porque você estava interessado nela. Ela em um namorado. E isso tem uma diferença gigante. Tem uma diferença gigante. Imagina, você é mulher e você sai com um cara que só fala dele o tempo sem parar. Você sente, cara, esse cara não me conhece, poderia ter qualquer outra mulher aqui na frente dele. É vice-versa. Vice-versa, o cara também pode... funciona pros dois isso. O cara pode também, é aquele cara que na semana pega o celular e começa a mandar mensagem para 10 mulheres e qual topar primeiro na sexta-noite é o que ele vai sair. Exatamente. Né? Então, as pessoas confundem. Esse que é o problema dos seus planos e sonhos. Eu conheço mulheres e homens que querem tanto encontrar um parceiro ou uma parceira que não levam em consideração quem eles estão escolhendo. E aí a pessoa vai lá, namora, vai ver a pessoa se casa... E aquele famoso caso de 4 meses depois do casamento se separou. Sabe por que isso acontece? Eu ia te perguntar isso. Por que os relacionamentos acabam tão rápido? Porque, na verdade, você queria concluir um projeto seu. Depois que você conclui esse projeto seu, você olha pro lado e fala assim, não era com essa pessoa que eu queria. Ou então, ele mudou, ela mudou. Ele não mudou, ela não mudou. 90% das vezes, a outra pessoa não mudou, tá? 90% das vezes. Mas é o que mais falam. Você passou a ver ele na completude dele. No 100%. Ele como todo, 100%. 10% das vezes, a outra pessoa muda? Muda. Acontece. Ele só estava demonstrando o lado bom para você. Vocês não tiveram tempo suficiente de relacionamento para você ver o outro lado da pessoa, porque ele ficava só enaltecendo esse lado positivo. E depois que você casa, o outro cara não consegue manter esse papel, essa persona durante muito tempo, e aí ressurge as sombras, o lado negativo da outra pessoa. Aí você fala, porra, esse lado seu eu não conhecia. Mas ele nunca deixou de existir. A outra pessoa que não passava aquilo pra você. E vocês aceleraram o processo de relacionamento. Casaram muito rápido. Se tivesse tempo, com certeza mostraria, porque ninguém consegue segurar suas sombras durante muito tempo. Não dá. A casa sempre cai. Sempre cai. Você consegue segurar os primeiros meses ali.
Entendeu? Por isso que eu também sou, eu sempre fui muito contra isso de você se relacionar hoje e amanhã, daqui a 2 meses, eu já tô querendo programar um casamento, sabe? Porque eu sempre pensava nisso. Falei, cara, e se eu não conheço bem essa pessoa, velho? Será que ela é isso tudo que ela tá mostrando? Eu conheci os lados ruins, como ela... eu ia até perguntar uma coisa pra você, se tem alguma coisa a ver, que uma vez eu ouvi essa frase e eu achei bacana. O cara virou e falou assim, se você quer conhecer a mulher ou o homem que você vai se relacionar, veja como ele trata os próprios pais. Como ele trata as pessoas que, na teoria, são a que ele mais ama. Mas falaram isso pra mim, eu falei, não. Mas, cara, depois eu tive uma experiência que uma mulher que ela tratava a mãe igual uma merda e no final das contas, desse relacionamento, quando acabou porque ela também acabou com ele, estragou. Aí eu falei, caralho, será que faz sentido isso, velho? Eu acho que faz sentido, mas você não pode tirar a chance da pessoa de ser diferente com você. Sim. É diferente mudar com os pais, porque é um comportamento super cristalizado, já que você já está no hábito. E já temos a certeza de que eles sempre vão estar ali. Exatamente, né? exatamente. É por isso que o relacionamento com pai e mãe é super conturbado. A gente fala mais alto de vez em quando, a gente se arrepende de ter feito alguma grosseria. E não tem ameaça de ir embora. Se você faz isso para uma parceira, para um parceiro seu, já era. Você pode perder. Você pode perder a pessoa. Então a gente tem a chance de aprender também. E você Mas acha... é um bom termômetro. Então, porque assim, uma vez eu pensei nisso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de relações. Eu acho que as relações que a gente faz diz muito quem nós somos. Então, não quer dizer que você precisa ter 200 amigos na sua vida. Mas se você é uma pessoa que você tem boas relações, muitas relações, isso mostra que você tem qualidades, né, de mantê-las de uma mais legal. Aquelas pessoas que são mais sozinhas, mostra que aquelas pessoas têm mais dificuldade de manter alguma coisa, porque no decorrer da vida, a gente encontra inúmeras pessoas. No lado profissional, escola, faculdade, trabalho, amigos, familiares, tudo. E eu tenho essa visão de que, porra, é impossível ter passado tantas pessoas na sua vida que nenhuma, ou nem duas, pouquíssimas, não foram boas o suficiente para estar do seu lado. Todo mundo foi ruim que passou do seu lado? Eu tenho essa visão. Então, quando eu penso muito isso hoje. Quando eu me relaciono com alguém hoje, eu olho isso. Como ela é com a família. Ela é uma pessoa que tem muitos amigos, ela é bem vista no mundo dos amigos. Como é que ela é no trabalho? Ela é aquela pessoa que vai trabalhar e volta e só fala mal das pessoas e não tem... Então eu analiso muito isso. Pra você, agora perguntando, você acha que isso faz sentido em você analisar se a pessoa é uma boa pessoa de se relacionar ou não? Eu faço a mesma coisa, Bruno. A mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acho que diz muito sobre a pessoa. Olha, eu vejo uma epidemia de solidão também, tá? Eu atendo muitas mulheres, é porque eu atendo 80% mulheres, que são extremamente sozinhas. Não tem muitas amigas. Mas, por exemplo, eu quando estou saindo com uma pessoa e eu vejo que ela não tem uma relação muito próxima da família, ou ela não tem uma relação muito boa no trabalho, sempre reclama, ou ela tem poucas amigas, ou nenhuma amiga, na verdade, eu falo, eu preciso analisar se isso tem a ver com a personalidade dela, por exemplo, ser mais introspectiva, não ser uma pessoa extrovertida que tem dificuldade de fazer amizade, ok. Ou se ela é uma pessoa insuportável. Existe isso, né? Porque existe isso. Você não tem que ter vários amigos ou várias amigas. Porque o contexto influencia. Eu cresci no Rio de Janeiro. Escola, eu tive sorte de ir para escolas onde todo mundo era muito amigo. Eu fiz um grupo de amizade gigante, porque eu tenho um irmão gêmeo e trouxe o grupo dele, que ele estudou em outra escola, agregou, os nossos amigos se tornaram amigos. E a gente fez uma galera gigantesca. Eu tenho que levar em consideração que nem todo mundo tem essa sorte desse contexto. Mas também não ter nada. Mas também não ter nada. Porque depende do seu contexto também. De vez em quando você é uma pessoa mais fechada. Se somar ao contexto, por exemplo, de você morar numa cidade pequena,
Também tem isso. Você tem que levar tudo isso em consideração. Eu levo tudo isso em consideração. Por exemplo, em São Paulo, tem muita gente que vem de outras cidades para cá. Logo, essa pessoa é mais sozinha. Ela não tem um círculo de amigos que ela tinha na cidade natal dela. Ela tá construindo ainda, né? Ela está construindo aquilo. Eu tenho que levar aquilo em consideração. Sim. Mas eu também tenho que levar em consideração a repercussão disso. De que é? Se eu entrar num relacionamento com ela, a probabilidade dela depositar em mim uma dependência emocional é enorme. Porque quando eu quiser sair com os meus amigos, com as minhas amigas sozinho, porque eu gosto da minha independência, Sim. eu acredito que relacionamentos têm que ter independência também. Também acredito nisso. Independência não, desculpa. Individualidade. Isso. Individualidade. Em relacionamentos Tem os seus a gente momentos tem que ter seus. individualidade. Sim. Os seus momentos. E ela o dela. Sim. Que a base de um relacionamento também é a confiança. De que você não precisa trancar a outra pessoa em casa só pra ela não te trair. Que isso não não vai existe adiantar. isso. Se a Porque pessoa uma quiser. hora a jaula abre e a pessoa sai. A jaula porque você está trancando Sim. um animal dentro de casa. Porque é isso que você está achando que Aí você está fazendo. você só aumenta a probabilidade. Você só aumenta. A gente quer aquilo que a gente não pode ter ou aquilo que é proibido. Isso, que é o que dá mais prazer pra gente. Então, quando, por exemplo, eu conheço uma pessoa que eu me relaciono, não tem muitas amigas, eu penso, opa, ela vai me colocar num papel onde eu tenho que suprir todas essas necessidades dela. Eu tô ok com isso? Muitas vezes sim. De novo, eu moro em São Paulo. Tem muitas mulheres que vêm de outras cidades pra cá e não têm um círculo de amigos. Se a gente se dá super bem, eu apresento os meus amigos, as minhas amigas, para ela ganhar esse círculo social dela, por mais perigoso que isso também seja. Sim. Porque se a gente terminar, todo relacionamento corre o risco de terminar. Ela criou vínculo com os meus amigos e minhas amigas. Como é que a gente vai se superar? Fica mais complicado. Fica. Relacionamento é complicado pra caramba, né? Muito. Eu perguntei porque eu tive uma experiência onde é aquilo. Na época eu não pensava nisso como eu penso hoje. Por isso que mudei meu pensamento em relação a isso. Mas quando eu conheci uma pessoa, a pessoa ela tinha uma família muito conturbada. A família era grande, mas ao mesmo tempo pequena, porque as outras partes ela mal via, ela mal falava, ela não se interessava. A mãe e a irmã totalmente bagunçadas. A melhor parte da família era o pai. Mas o pai já era separado, tinha outra mulher, que inclusive a família dessa mulher adotou ele como família. Mano, ele considerava a família da mulher muito mais do que ele considerava a família dele. Então, uma família conturbada. E era uma pessoa que ela não tinha amigos. Falava que tinha 2 melhores amigos de infância, mas os 2 melhores amigos de infância mal falava com ela, mal vinha vê-la, sabe, um negócio meio distante. Eu até brincava e falava que eu acho que era muito mais, a amizade deles era muito mais uma consideração por tudo que já fomos do que uma amizade que ainda existe, sabe? Era aquele negócio, você representa muito pra mim, porque naquela época a gente foi foda. Mas hoje eu tô vivendo minha vida e você tá vendo a sua. Mas muito mais isso. No trabalho a mesma coisa, sabe? Tipo... E sempre ela vinha com história... Quando a gente ia pra alguns lugares, ela sempre vinha com história de que... Encontro da escola dela, com os amigos. Aquela menina ali não gostava de mim. Ela falava mal de mim pra não sei quem, não sei o quê. Reunião do pessoal do trabalho, eu ia... aquela pessoa, aquelas meninas não gostam de mim. Não fala comigo, não sei o quê, não sei o quê. Sempre tinha alguém que tinha problema com essa pessoa. Beleza. Se relacionamos... Eu sou um cara de uma família muito grande e muitos amigos. Sou muitos amigos. Muitos amigos. Eu tenho uma facilidade muito grande nisso. É uma coisa que os seguidores, meus seguidores, o pessoal costuma vir atrás de mim por causa disso. Fala, Bruno, cara, você tem uma facilidade de se relacionar, de fazer relações que é foda. Então, meus aniversários tem 100 pessoas. É muito louco isso. Eu tenho uma facilidade muito grande. Então, meus amigos se tornaram amigos dela. Eu trouxe tudo que ela não tinha. Família, amigos, tudo. E eu lembro que aconteceu uma coisa muito ruim no nosso término. E na hora da gente se separar, que eu falei que a gente ia acabar tudo, ela virou pra mim e falou assim, mas vamos pensar. Porque você não tem muito o que perder. Eu vou perder tudo. E ela não percebeu que aquilo ali só reforçou pra mim que eu tinha que ir embora. Porque ela não tava preocupada em me perder. Ela tava preocupada em perder o que eu trouxe pra ela. Então,
É aquilo que eu falei, é uma pessoa que ela nunca soube se relacionar com ninguém. Que não vou mentir, comigo não foi ruim, né? Por mais que terminou, mas foi legal, sim, foi boa comigo. Mas ela não sabia manter. Não é à toa que já faz tempo que a gente se separou. Todas essas amizades, todas essas pessoas que eu fiz com ela, eu tenho contato até hoje. Eu tenho contato com o pai dela. Eu tenho contato com a mulher do pai dela. Eu tenho contato com as amigas, algumas amigas dela, amigos até hoje, de me seguem, mandam mensagem, eu troco ideia, então, vão no meu aniversário e tal. Agora, do meu lado, que também apoiou ela e era amigo dela, ela não tem contato com ninguém. Ela não conseguiu manter. Ela para mim, ela provou que eu não tinha percebido. Que ela é uma pessoa que ela não sabe se relacionar com as pessoas. Não sabe manter. E eu acho que eu vejo muito isso hoje em algumas pessoas. Elas não sabem manter as relações. Não sei qual o motivo. Quando você constrói a sua casa no terreno de outra pessoa, você corre o risco do proprietário te expulsar. Isso é verdade. E você ficar sem nada. É justamente isso. Constrói as suas amizades, a sua vida, em torno da vida do seu parceiro ou da sua parceira. É arriscado pra caramba você fazer isso. Por isso que é bom a individualidade. Por isso que é bom a individualidade, exatamente. A individualidade, ela te protege, sempre. Não só ela te protege, mas ela agrega. Porque você traz uma riqueza de experiência do seu lado, outra pessoa traz do dele, e aí vocês agregam juntos. Porque o relacionamento é isso, não é um só, né? Tem algumas pessoas que falam, agora nos tornamos um. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é eu, minha companheira, e se existir algo a mais, é um terceiro pilar que é eu e ela junto. É exatamente o que eu acredito. Essa filosofia, essa crença de que dois se tornam um só, isso é muito prejudicial. Isso não é romântico, isso é péssimo. A partir do momento que dois se tornam um só, se vocês se separarem, vocês se tornam metades. É isso, eu ia falar isso, metade. Isso não é romântico, isso é péssimo. É horrível. Um casal tem que ter duas pessoas, ou mais hoje em dia, né? Duas pessoas e um terceiro elemento, que é o elemento casal. Que é o elemento agregador, não... É o elemento agregador que muitas vezes, obviamente, é o elemento casal que dita os planos e sonhos. 80%, 90% tá ali. Os planos e sonhos em conjunto, né? Sim. Porque eles... É. Só que embaixo, na base, tem dois indivíduos. Com planos e sonhos pessoais. E tem que estar um pouco alinhados ali. Porque se for totalmente diferente. Tipo, a pessoa querendo casar e a outra pessoa não querendo. Uma querendo ter filhos e a outra não querendo. Aí isso daí dá um problema. Né? Morar numa cidade, num país, a outra não. Tem que ter um alinhamento. Então você tem que ter um alinhamento. E aí você falou uma coisa interessante, que é por que os relacionamentos não duram tanto, né? Por que é tão difícil manter hoje, relacionamento? Se tornam descartáveis. Eu costumo falar essa palavra. Os relacionamentos hoje parecem tão descartáveis. E as pessoas sempre me perguntam, tá muito difícil encontrar uma pessoa. Eu falo, não tá mais difícil, tá muito mais fácil. Também acho. A gente tem redes sociais, a gente tem aplicativos de relacionamentos. Tá mais fácil você encontrar uma pessoa, mas tá mais difícil manter. Justamente pela quantidade de opções que a gente tem. E eu não estou falando de opções boas ou ruins, tá? Eu estou falando de leque de opções. O que acontece tem um conceito na psicologia chamado paradoxo da escolha. Que é, quando a gente tem muita opção, a gente fica paralisado com a escolha. Ou então, quando a gente faz uma escolha, por exemplo, você conheceu uma pessoa, saiu com ela, mas tem tantas outras pessoas ali disponíveis para você, e você pensa, será que eu fiz a melhor escolha? Ou será que aquela outra dali não é melhor? Esse é o paradoxo da escolha. Você tem excesso de opções, você não sabe qual escolher, e quando você escolhe, você fica com medo de ter tomado uma decisão que não era a melhor. Sim. E aí aquela outra, você começa a fazer aquela idealização de como seria com ela. Pra você fazer essa balança de falar, puta, será que vale a pena eu largar pra... Tem que focar ali? Perfeito, exatamente isso. Você tá com uma pessoa que é uma pessoa bacana, e aí você olha pro lado e idealiza essa outra pessoa que você nem conhece direito. Por isso que tem muitas pessoas que quando tem seus relacionamentos e encontram um amante assim no seu relacionamento, tendem a, às vezes, a largar tudo pra ficar com essa nova pessoa. Nossa, esse é um risco muito grande que as pessoas cometem. Por quê? Porque você só tá tendo a melhor parte do amante. É isso que eu ia falar. É o que a gente tem falado aqui desde o início. É a melhor parte da pessoa.
Porque o amante, ele só te traz carinho e atenção e sexo. Sexo. É isso que ele te traz. Os problemas tá com a pessoa que tá em casa. Os problemas tá com a pessoa que tá em casa, exatamente. Então você tá tendo a melhor parte da pessoa. A outra tá tendo a pior. Isso é verdade. Você tá tendo a melhor parte. Se essa pessoa larga o atual, pra ficar com você, ele traz a bagagem toda. E aí você de fato vê quem é a pessoa que você tava se relacionando. É fácil dar bom dia e dar carinho e amor por uma pessoa que você só tem a parte boa, né? É muito fácil. É muito fácil isso. Nossa, maravilhoso. Mas aí depois você percebe que os problemas que eu tinha em casa, ele também tem. Ele vai me trazer os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E aí no final das contas você fala, puta, troquei 6 por meia dúzia. Exatamente isso. Isso é muito complicado, porque eu lembro que eu passei um relacionamento que eu tive, eu passei por uma situação dessa, e numa conversa que eu tava tendo com a pessoa, eu falei isso. Eu falei, você não concorda comigo que é uma disputa covarde? O que você tá fazendo? Eu tô com todos os problemas. E aquela pessoa só tá com as coisas boas. Eu falei, isso é uma disputa covarde. Eu vou perder. É uma disputa que eu vou perder. Então, se você abre margem pra uma disputa ali, eu já vou pegar minhas coisas e vou embora. Porque eu já perdi. É uma disputa covarde. É uma disputa covarde, porque ele só vai te mostrar as coisas boas. E eu penso exatamente isso, porque isso influencia a paixão. Cai no que a gente falou em relação à idealização. Porque aí cai também na certeza. Cai em tudo que a gente falou hoje, engloba isso que eu tô falando. Quando a gente tem um relacionamento de mais tempo, cai na rotina que a gente tem uma certeza. E aí isso faz a gente perder aquele encanto, aquele negócio, mas o comodismo. Então tem a certeza de que não vai perder. Então quando aparece algo diferente, a gente se encanta e idealiza aquilo. Aí aquilo acaba se sobressaindo e se mostrando melhor do que o que eu tenho. Por quê? Porque o que eu tenho é certeza. Eu já não vou idealizar outras coisas, eu já tenho uma certeza. Aqui eu posso fantasiar o que eu quiser. Então é óbvio que tudo que eu fantasiar sempre vai ser melhor do que o que eu tenho. E no final das contas, não. Quando a conta chega bastante. Eu até brinco, falo que amantes estão fadados ao sofrimento, ao insucesso. Porque fiz até um vídeo com o Marcos Bulhões que eu falei sobre isso, que ele achou bacana essa frase que eu criei, que eu falo que nada que é divino nasce sobre as dores e as lágrimas de alguém. Se alguém sofreu para algum processo precisar existir, esse processo tá condenado ao sofrimento. É o que eu penso. Lindo isso, Porque é aquilo. Que garantia... As pessoas podem mudar, eu concordo. Mas qual é a garantia, qual é a primeira impressão que eu tenho de alguém que faz uma coisa dessa, que troca o certo pelo duvidoso? Que ela pode me trocar também a qualquer momento. Confiança eu vou ter em alguém que me troca. Uma vez eu falei isso, que eu falei assim... Existe a lealdade e a infidelidade, né? Eu até me relaciono com uma pessoa infiel. Porque é aquilo que a gente falou. Existe disputa. Às vezes as pessoas se arrependem. Às vezes a pessoa muda. Às vezes a pessoa não comete. Mas eu acho que uma pessoa desleal eu não me relacionaria. Que é o quê? Aquela pessoa que na primeira oportunidade vai me abandonar. Eu prefiro ter uma pessoa que possa errar comigo, para que juntos possamos acertar e melhorar a nossa relação, do que uma pessoa que não vai só errar, mas ela vai me abandonar. Ela vai me largar por algo que ela achou melhor. Eu acho isso mais pesado, sabe? Por isso que eu valorizo. Tem gente que fala assim, você é besta, você aceitou uma traição. Alguns casais que estão juntos, mas sabem que já houve uma traição. Você é besta, você aceitou uma traição. Eu falo, cara, eu admiro pra caramba isso. Porque eles passaram por um processo de erro, pegou uma mão do outro e falou, tamo junto, você errou? Foi na alegria e na tristeza que a gente falou? Então vai ser na alegria e na tristeza. Se ele vai fazer de novo, como é que tá? Não, puta, errei, vacilei, não quero. Tá bom, tô dando voto de confiança e vamos unir isso. Cara, e às vezes eles vão viver a vida inteira e nunca mais vai acontecer. Isso eu valorizo muito mais do que aquela pessoa que trocou outra por outra e falou, te abandonei. Porque aí não foi na alegria e na tristeza. Você prometeu algo que você não cumpriu. Porque quando a gente se relaciona com alguém, eu entendo que a gente assume também que vai passar por fases difíceis. Sim. Que você vai me fazer chorar algum dia. Que você vai me chatear. Que você vai errar comigo. Você vai me decepcionar. Vai me decepcionar. Isso eu sei. Isso eu assumi o BO. Mas eu não assumiria o BO de que você ia me abandonar. Isso é complicado. Eu acho que por isso que
muitas pessoas não superam alguns términos. Porque os términos não são só términos. Muitos deles são abandono. Eu acho que algumas pessoas têm essa sensação. Não sei se você acha que existe tipo de términos mais difíceis de superar. Geralmente, todo término tem um abandono de uma das partes. Só que o abandono não significa que a pessoa vai embora do nada, Sim. como as pessoas têm a impressão. Quando você diz pra mim, ou quando uma paciente minha diz pra mim que a outra pessoa terminou do nada, eu falo, podem ter acontecido duas coisas, porque ninguém termina do nada. Ou a pessoa já vinha pensando em terminar com você, que foi o meu caso. Passei 1 ano e meio em terapia pra decidir se eu ia terminar ou não. E aí chegou no final, eu comuniquei a ela. Ela teve a impressão que foi do nada. Mas eu acho que ela Obviamente. tinha sinais. Você Não, já tinha dava sinais que eu né? falava. Sim. Eu falava abertamente. Tinha sinais. Eu falava há 1 ano e meio que o relacionamento não estava bom. Uhum. Então, olha só. No meu caso, eu fiz os dois, que é... Eu já vinha pensando e eu já vinha me comunicando que eu não estava feliz. Sim. Na maioria dos casos, o que acontece é um ou outro. Ou a outra parte já vem pensando, mas não está te comunicando. E aí, no final, ele só te comunica e te abandona. E se torna uma surpresa pra E você? se torna uma surpresa para você, porque Sim. para ele não era. Não foi uma atitude impulsiva. Ele já vinha pensando, tá? E no segundo caso, a outra pessoa vinha se comunicando as insatisfações E você e nem você aí. não levava a sério. Por que você não levava a sério? Porque você achava que aquilo não era motivo suficiente para outra pessoa terminar com você. E aí, quando ela termina, você pensa, do nada, só por isso? É. E aí você fica com... Você entra num processo de negação. Porque você fica com a impressão de que foi do nada. Você não tem um desfecho, porque quando a pessoa termina, nesses casos, ela não quer mais papo. Ela não quer mais tentar fazer o relacionamento dar certo. Já tá decidida. Ela já está decidida. Só que você, como foi pega de surpresa, você ainda tem muita coisa para absorver sobre aquilo. E a pessoa termina, já começa a viver a vida dela e você entra no processo do luto. É um tempo diferente. Sim. A pessoa já viveu o luto já no viveu relacionamento. luto no relacionamento, muitas vezes. E aí você fica com a impressão de que a outra pessoa não está sofrendo tanto quanto você. E aí você entra num processo de confusão mental maior ainda. Será que eu não tive valor para ele? Será que tudo que a gente viveu não teve significado? Será que foi tudo uma grande mentira? Será que essa pessoa me enganou o tempo inteiro? É, aí cai nessas... Porque se ele já entrou no luto, significa que ele me enganou. Ele já sabia que ele queria terminar. Não me deu uma chance de Não me deu uma mudar chance. algo, tentar mudar algo. Exatamente. E quando a pessoa já vinha te comunicando e você não levava a sério, você vem com um discurso para você de que mas isso não é motivo para você terminar um casamento ou um relacionamento. A gente consegue, daí supera. Mas é um motivo que estava acontecendo ao Há longo muito tempo. de anos. Meses ou anos. Não é um evento isolado. Sim. Então a pessoa fica muito com essa impressão. Eu acho que eu aprendo muito, não só quando eu atendo uma paciente minha, um paciente meu, mas eu atendo muito também com a minha vida pessoal, porque eu sou psicólogo de relacionamento, já fiz todos os erros que eu digo para as pessoas não fazerem. Sim. E eu continuo fazendo. Porque uma coisa é você ter uma percepção de fora do problema dos outros. Outra coisa é você ter percepção do seu próprio problema. É por isso que eu faço terapia. Eu tenho uma psicóloga. Porque eu não tenho a capacidade de analisar a minha vida estando dentro dela, tão grande quanto eu tenho de analisar a vida de outra pessoa de fora. É mais difícil, né? É mais difícil. As pessoas esquecem que o profissional, na verdade, ele tá ali, é o trabalho dele, ele tá analisando o psicólogo. Não significa que ele é o exemplo daquilo tudo. Sim. Eu digo isso porque as pessoas têm uma expectativa grande, principalmente com psicólogos, de que a vida deles é perfeita. O pessoal idealiza isso, né? Idealiza isso, e não é verdade. Eu tenho a minha psicóloga que tem que ver os meus problemas de fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está num relacionamento, você é terminado do nada, você não percebeu e não tinha como você ter percebido muitas vezes. Porque você está num olho do furacão. Você não tem clareza mental. Olhar para trás e observar que agora as coisas fazem sentido e são lógicas é fácil. Se chama viés de retrospectiva. É você hoje no presente, com as informações que você tem, analisar o seu passado.
Nossa, como era óbvio isso. É óbvio que você tá olhando de hoje para trás. Dentro da situação, nada é óbvio. Depois do resultado é fácil. Depois do resultado é fácil. É isso mesmo, você nunca vai poder ter... Se você voltasse no tempo hoje, você ia voltar com aquele pensamento daquela época. E você ia fazer de novo. Exatamente, esse que é o ponto. Você não vai voltar com o pensamento de hoje, porque você não teve essa experiência, você vai voltar naquele tempo. Exatamente, e esse que é o problema da culpa. Eu atendo muitas pessoas com culpa. E a culpa ela é extremamente injusta. Porque, na verdade, você gostaria de voltar no tempo com a sabedoria, com a informação que você tem hoje. Só que você só tem hoje porque você teve essa experiência. Exatamente. Nesse tempo que você não vai ter mais se você voltar lá. Exatamente. É por isso que ela é injusta. Porque ela te prende ao passado sem uma capacidade de mudança. Você não tem esse poder. Você não tem esse poder. Você deu o seu melhor com as ferramentas que você tinha na época. Hoje você tem outras ferramentas melhores, mas faz hoje. Você não vai fazer, você não faria diferente. E a gente tá em eterna evolução. Todos os erros que eu cometi em relacionamentos, eu carrego comigo hoje e tento não repetir eles. É isso que a gente pode fazer. A gente não pode voltar atrás. Não tem como. Eu gostaria de ter dito isso para ele. Eu gostaria de ter falado aquilo para ela. Eu gostaria de ter agido dessa forma. Você pode pegar isso e falar, tá bom, a partir de hoje eu vou fazer isso. Exatamente. Não cometer os mesmos erros. Por quê? Se você comete os mesmos erros, você está repetindo um padrão. E é um padrão de sofrimento. Consequências negativas. Consequências negativas. Então a gente tem que aprender com o nosso passado. E evitar que esses erros voltem a acontecer em novos relacionamentos. Eu aprendi uma coisa muito... Olha, eu nunca falei isso. Eu acho que eu nunca refleti sobre isso tão bem quanto eu estou refletindo agora com você. Que é... Como é que a gente mantém um relacionamento a longo prazo? Como é que a gente faz um relacionamento ele ser bem sucedido? A gente tem que entender qual é a diferença de amor e paixão. A paixão é avassaladora. A paixão, ela te faz ficar mais intenso, fazer loucuras. Tem picos de dopamina, tem dramas, tem calmaria e tem tempestade. Ela te faz também não pensar nas consequências. Não pensar nas consequências. É o pré-frontal que dá uma inibida, né? Dá uma inibida, exatamente. Não é tão ativado. Mas o amor é o contrário. O amor, ele é calmaria, ele é paz, ele não tem picos. Só que, em relacionamentos duradouros, a gente está na calmaria sem pico e a gente esquece que o amor é monótono. A paixão é enlouquecedora. O amor é monótono. É isso, eu também acredito nisso. E aí, quando você tá no amor, você fica pensando que você gostaria de voltar a se apaixonar para ter aquela sensação que você tinha. Olha a palavra, sensação. De fogo, de química na cama. E aí você vive o seu relacionamento monótono com a sombra desses picos que você tinha na sua paixão. E muitas vezes você termina um casamento justamente para reviver esses momentos. Qual o problema disso? É um ciclo. Você vai sempre estar fazendo isso. Você vai sempre estar fazendo isso. Se você não entender que relacionamentos longos, o amor, é monótono. É monótono. Amizades são monótonas. Amizades são monótonas. Os amigos de mais longo, que a gente tem de longo prazo, de mais distantes, são monótonos. São aqueles que às vezes você vai ficar meses sem se ver, mas quando você vê, é como se tivesse visto ontem. Às vezes vocês vão calar de boa. Às vezes com os novos amigos você tem muito mais emoções do que com os antigos. Porque é aquele negócio louco, é a paixão, aquela surpresa, aquela coisa nova. Mas é aquilo. Vai ser 2 meses de rolê intenso. Para daqui a 2 anos, não vai ter mais. E vai estar com você aqueles de 10 anos atrás. Exatamente. E eu acredito, e eu sou assim também, eu acredito que isso é uma imaturidade nossa. Porque eu sinto falta de paixão quando eu tô num relacionamento duradouro. No meu casamento eu sentia muita falta de paixão. Sabe? Da química, daquela coisa louca. Frio na barriga. Frio na barriga. Daquela incerteza. Porque incerteza gera mais emoção. Sim. A incerteza, obviamente, que não é prejudicial. Mas a gente tem que saber que em relacionamento longo, a gente tem ganhos e perdas. A gente perde essas emoções, mas a gente ganha estabilidade, paz. Só que muitas vezes a gente não consegue lidar com a paz. Porque a paz é a certeza.
Que a paz é a certeza, exatamente. E a gente não fica tão, na verdade, interessada na outra pessoa, porque já tá ganho aquilo dali. Uhum. Então, eu tô, né, chegando a uma conclusão, atendendo muitas pacientes que passam por isso, que a gente tem que aprender a lidar com essa monotonia do amor, mas gerar de vez em quando alguns picos de incerteza, Uhum. alguns picos de emoção dentro do relacionamento. Sim. Do tipo, comprei uma passagem de ônibus, de avião, o que for. Esse final de semana eu e você, vambora. Deixa as crianças com a sua avó, com a sua mãe. Vambora. Vambora. O quê? Do nada, assim? Vambora. É mesmo. Hoje, quarta-feira, vamos... reservei um restaurante pra gente. Mas eu não combinei, eu não vi roupa, não sei o que lá. Vamos assim mesmo. Vambora. Verdade. É você ter momentos de picos dentro do seu casamento. É difícil fazer isso, mas acordado, você pode acordar com a outra pessoa. Por exemplo, uma vez ao mês eu vou te surpreender. Uma vez ao mês eu quero que você me surpreenda. E a gente tem que topar. Sim, só vamos. Só vamos. É uma forma que eu estou utilizando com algumas pessoas para a gente ter um pouquinho desse pico de emoção, assim. Pra não haver a necessidade de buscar fora. Não haver necessidade de buscar fora ou então terminar o relacionamento. É, porque buscar fora vai ser qualquer um. Qualquer coisa vai ser um pico de paixão pra você. E aí você acaba jogando, aquilo que a gente falou, jogando uma certeza por algo duvidoso. Que esse algo duvidoso um dia vai virar uma certeza. E aí você vai buscar outra coisa duvidosa. Aí entra naquele círculo. Aquelas pessoas que nunca conseguem um relacionamento duradouro, que passa de 2, 3 anos. Todo mundo sempre tá aí, ó, trocando. Porque o amor é monotonia. Sim. E aí sabe o que tem de acontecer? A pessoa que terminou para ir em busca da paixão, de vez em quando ela vive aquela paixão ali e ela sente falta da calmaria que ela tinha contigo. É. Aí ela tenta retornar para você. Né? E é foda, é muito louco isso, velho. As relações são fantásticas. Por isso que eu amo as relações, velho. Eu amo. É muito complexo. Muito complexo. Thomas, eu vou ler umas perguntinhas aqui que fizeram, Show. tá? Porque infelizmente a gente tá chegando no final da gravação, mas, cara, eu já fica aqui o convite pra você voltar. Óbvio. Porque não tô desmerecendo as outras pessoas, mas, cara, foi um dos papos mais top. Que eu amo falar, velho. Eu amo conversar sobre isso. Eu achei que foi muito bacana. E pra mim, a gente tava batendo um papo num bar, eu e você conversando. Eu achei muito bom isso. Então, eu vou fazer só 3 perguntas, tá? Eita, tem uma aqui que eu acho que você vai poder responder com uma melhor qualidade isso aqui, ó. Como superar a dor de uma ex que te destruiu? Sabendo que não tem como você fugir dessa dor. Só encarando essa dor. Enfrentando. Você tem que saber que se você tentar fugir dessa dor, você vai prolongar ela. Você tem que vivenciar essa dor. Não tem escapatória. Na vida não tem escapatória. A dor ela vai chegar em algum momento e você tem que vencer ela. Você tem que suportar ela. Mas tudo bem, isso eu tô te dizendo assim, mais numa visão mais teórica. Numa visão mais prática vou te fazer uma pergunta para essa pessoa. Você continua permitindo que ela te destrua? Porque não é porque o relacionamento terminou que você parou de deixar a outra pessoa te destruir. Ela continua, né? Ela continua te destruindo? Verdade, ó. É por isso que eu digo que você tem que bloquear a outra pessoa. No início, isso não é imaturidade. Isso é a autopreservação. Sobrevivência. É sobrevivência. Você se colocar em primeiro lugar. É você não ter nenhum estímulo que te remeta e te relembre a pessoa. Estímulo pode ser uma caneca em casa que ela te deu. Sim. Você não precisa quebrar. Esconde. Esconde. Guarda. Porque lá na frente você não sabe se você vai olhar aquilo com carinho ou com nostalgia. Vai saber. Às vezes pode olhar com nostalgia, coisa boa. Não precisa né? apagar as fotos. Uhum. Você pode arquivar. Se você quiser apagar, não tem problema. Mas se só quiser arquivar, também arquiva. Só tira do seu campo de visão. Você tem que eliminar tudo aquilo que te relembra a pessoa. Por quê? Porque aí você está prolongando o seu sofrimento. E aí você está se destruindo. Você está se destruindo. Porque não é porque a pessoa te destruiu que você consegue cortar o contato com ela. De vez em quando, a gente quer acreditar que aquela pessoa vai mudar. E a gente fica meio que tentando ali continuar ou dar uma brechinha para ela. Se ela te destruiu, a probabilidade dela te destruir de novo é enorme. Isso é verdade, aí tá vendo?
Você que perguntou isso aí, ó, já sabe como. Não deixar ela continuar te destruindo. Outra que eu achei bacana aqui também é... Por que quando o relacionamento acaba, a tendência do homem sofrer menos e a mulher mais? Só que aí depois o jogo vira. Eu respondi isso ontem até em outro podcast que eu fui, que é uma pergunta muito boa. Normalmente É uma pergunta muito boa. E ela volta sempre. Por quê? Porque geralmente não existe essa de homens sofrem menos e mulheres sofrem mais. Não existe nenhum estudo que demonstra isso. Agora, o que acontece é que homens têm mais dificuldade não só em demonstrar sentimento, como entrar em contato com o seu emocional. Homem foge. Homem foge. O cara vai pra balada, o cara sai, vai beijar na boca de outras pessoas. Enquanto a mulher, ela já entra no sofrimento na hora. Ela já se entrega àquilo. Então, o homem tem a capacidade de entrar num processo de negação maior do que a mulher, nesses casos. E a impressão que você fica é que o desgraçado tá lá vivendo a vida de boa e você tá aí sofrendo. E isso gera, na verdade, uma confusão na sua cabeça que te faz você ficar acompanhando ele, vivendo a vida dele, e você entrando num processo de comparação. E se fazendo aquelas perguntas do tipo, será que eu não tive tanto valor assim pra ele? Será que ele nunca gostou tanto de mim assim quanto eu gosto dele? Mas não é verdade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele só tá negando e fugindo de uma coisa que uma hora ele vai ter que enfrentar. Muito provavelmente. E aí acontece isso, às vezes ele vai e a maioria das vezes ele enfrenta, sabe quando? Quando a mulher superou. Exatamente, esse é o ciclo. O que acontece no processo de término, por exemplo, quando você acha que o cara não tá sofrendo? Que é, você entra em sofrimento, o cara vai se distrair. Só que essa distração não dura muito tempo, porque ela não é uma distração, na verdade ela é uma fuga. A conta chega. O problema tá ali. Naquele domingo, ele acorda de ressaca, algumas semanas depois, um mês depois, se sente sozinho e te manda uma mensagem dizendo que ele tá com saudade. E você que já estava ali num processo de superação recai. E você acredita que de fato ele tá com saudade de você. Ele não tá. Ele tá se sentindo sozinho, diferente. Ele tá com saudade com a vida que ele tinha. Ele tá com saudade, exatamente. E agora ele tá de ressaca, tá sem ninguém, tá sem programa, com os amigos. Ele te manda essa mensagem. Quer saber se o cara sente falta de você? Deixa eu ver se ele vai te continuar insistindo nas mensagens. Deixa ele cansar um pouco. Deixa eu ter certeza que, de fato, aquilo não foi situacional. Você não pode se entregar na primeira, né? Não foi um evento... Você tem que ter certeza que não foi um evento isolado, aquilo dali. Como já aconteceu algumas vezes, você mandar a pessoa mandar mensagem e aí você responde ela e a pessoa fala assim, meu, desculpa, tá meio louco, não sei o quê. Aí na hora você fala, nossa... Essa é a representação fiel do que eu tô falando. Exatamente. Já aconteceu de, puta, não, desculpa, não devia ter mandado mensagem pra você. Aí você fala, nossa, será que ele queria mesmo? Exatamente. É complicado. Thomas, pra gente finalizar, tem um presente pra você. Show. Né? A Cadeiras Tropical Brasil, né? Que é uma empresa que tem há mais de 20 anos no mercado, né? Eles trabalham com ombrelones, guarda-sóis, cadeiras de praia, né? Se você precisa de algum desses itens para sua residência, para o seu quiosque, para o seu condomínio, entre em contato com Cadeiras Brasil Tropical e eles mandaram um presente pro Thomas. Uma cadeira personalizada. Olha que bacana. Para um carioca isso daqui para você curtir as praias do Rio de Janeiro, eles mandaram para você, né? Eles admiram o seu trabalho, né? Eu mandei sua rede social para eles, eles, porra, ficaram fã de vocês, viraram um seguidor e falou: "Meu, preciso mandar esse presente para ele". Pô, obrigado, então, galera. Que isso. É a galera do Cadeiras Brasil Tropical. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aí, apoiando a gente nesse ano, né? E eu acho que o Thomas deve ter ficado muito feliz com o presente. Carioca vai usar muito bem nas praias do Rio de Janeiro. Então, se você quiser também cadeiras personalizadas, guarda-sóis personalizados, entre em contato com Cadeiras Tropical Brasil. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, tem um galpão próprio em Guarulhos, aqui em São Paulo, e eles atendem toda a região, litoral, Santos, Guarujá, todos são clientes deles. Então, se você tiver interesse, entre em contato e peça também sua cadeira e seu guarda-sol personalizado. Muito obrigado, Cadeiras. Thomas,
muito obrigado, irmão. De verdade, foi um papo fantástico, Prazer entendeu? enorme, De verdade. Bruno. Espero ter você aqui mais vezes, entendeu? Espero poder ter sua amizade, porque, porra, você é um cara que mostra uma leveza. Eu me identifiquei muito com você quando você falou de ter um grupo de amigos grande, ser um cara que se relaciona bem, que gosta dessa convivência. Eu também gosto disso. Eu sou um cara que eu amo fazer amizade, amo ter relações, amo ter contato com as pessoas, conexões, e eu espero que a gente possa ter tido você tenha gostado desse papo aqui, que tenha se sentido em casa, e eu adorei muito o papo. Obrigado de coração, Também, irmão. brigadão, Bruno. Obrigado mesmo, viu? Abração, Satisfação. E deixa uma mensagem pra galera aí, se despeça da galera. Fique à vontade. Bom, a câmera é sua. O meu Instagram agora facilitou, né? Minha rede social, YouTube, TikTok, tá tudo aqui. Eu queria dizer eu acho que uma mensagem final é pra gente sempre se colocar em primeiro lugar. Eu acredito numa frase que eu digo que existe uma coisa chamada egoísmo saudável. É quando você se coloca em primeiro lugar e você tira outra pessoa do patamar de superioridade. A gente tem que se igualar a outra pessoa e nunca se inferiorizar a outra pessoa. Sim. Nunca abrir mão daquilo que a gente acredita pra gente agradar a outra pessoa. Sim. Eu acredito que a gente sempre vem em primeiro lugar. Se colocando em primeiro lugar, a gente passa a ter relacionamentos muito mais saudáveis. Concordo. Também concordo com isso. Thomas, muito obrigado de verdade, tá? Obrigado de coração mesmo. Seja bem-vindo sempre que quiser, tá? Você vai ser uma peça fundamental aqui que eu vou chamar você mais vezes, porque eu gostei muito desse papo. Por mim, a gente ficava conversando aqui 3, 4 horas, viu? Galera, muito obrigado por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. De coração, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho, dê um joinha aí também para ajudar a fortalecer esse meu sonho. Tô no começo, né? Desculpa algum erro aí, galera, mas tudo é vivendo e aprendendo. Tô aqui para tentar dar o melhor para vocês, trazerem o máximo de informações, conteúdo para melhorar a vida de vocês nas suas relações, nos seus relacionamentos e na vida de vocês. Superação, amor, empatia, caridade, sempre no coração de cada um, tá bom? Um beijo no coração de cada um.